É isso aí, meus aprovados e minhas aprovadas. Vamos que vamos? Vamos falar agora um pouquinho sobre nulidade. Nulidade está aqui na tela, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Está aqui na tela, nulidades processuais. Roberto, me fala logo, eu estou curioso para saber o que são ou o que é nulidade processual. Bom, nulidade processual é quando um ato processual, já sabe quais são os atos processuais, né? Quando um ato processual ele está maculado, ele está viciado por não cumprir algumas regras previstas na nossa legislação, por não seguir algum rito, por não observar algum princípio ou a regra propriamente dita ou escrita em um artigo de lei, num decreto. Se não observar a regra, deverá ser considerado aquele ato que tem uma formalidade prevista, aquele ato poderá ser considerado nulo ou anulável. Bom, o professor Sérgio Pinto Martins, ele traz para a gente essa ideia, que a nulidade é quando o ato sofre uma sanção, é a sanção imposta a um ato que não pode prosseguir, não pode ter os seus efeitos para não prejudicar o processo. Então, se o ato ele está viciado, ele está maculado, ele não pode ter os seus efeitos jurídicos, porque pode prejudicar o processo. Nulidade. E quando que você vai arguir essa nulidade? Primeira vez que você tiver que falar ou se manifestar no processo. Em regra, no direito do trabalho, essa nulidade ela é arguida pelo fato de nós termos o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, decisão interlocutória, aquela que o juiz decide em relação a alguns atos, mas não põe fim o processo. Acaba, assim, tendo uma interferência no processo, aquela decisão interlocutória daquele juiz, mas não coloca fim ao processo, como, por exemplo, a sentença que põe fim ao processo. Então, de uma decisão interlocutória, de imediato, não cabe recurso, salvo as exceções lá do 1.4 da súmula 214, que eu já mencionei para vocês. Mas, em regra, não cabe recurso nessas decisões interlocutórias. Então, quando o juiz, por exemplo, não ouve uma testemunha, é uma decisão interlocutória, não quer ouvir a testemunha. Poxa, cerceamento de defesa. Esse processo, aquele ato, aquela situação, aquela audiência está maculada. Não ouviu a minha testemunha, que eu tenho o direito de me defender, de ouvir a minha testemunha, o juiz cerceou a minha defesa. Então, está viciado. Não pode prosperar. Aquela audiência não poderia prosperar. A oitiva das testemunhas não poderia prosperar, porque o juiz não quer ouvir a minha testemunha. Então, quando que eu vou me manifestar em relação a isso? Quando, então, eu vou interpor o recurso ordinário, que no caso eu não posso discutir isso em sede de juiz de primeira instância, porque é uma decisão interlocutória, mas por cerceamento de defesa, no meu recurso ordinário, eu vou preliminarmente arguir a nulidade daquele processo na vara, daquele conjunto de atos ali, porque está viciado aquele processo. Aquela decisão, aquela sentença está viciada, eu quero a nulidade. Por quê? Cerceamento de defesa. Se eu tenho uma nulidade, um cerceamento de defesa, e o tribunal acatar a nulidade daquela sentença, vai voltar o processo para a vara e vai rolar tudo novamente. Por quê? Processo viciado. Em que momento eu tenho que fazer isso? No primeiro momento que eu vou me manifestar. Se o juiz decidiu, numa decisão interlocutória, que não vai ouvir a minha testemunha, por exemplo, então, primeiro momento, quando eu interpor o meu recurso ordinário. Em que momento? Logo no tópico inicial, preliminar, nulidade, 795. É o primeiro momento que eu tenho que falar em audiência, ou nos autos, eu tenho que pronunciar essa nulidade. Cuidado, veja, nessas decisões interlocutórias, quando o juiz faz o cerceamento de defesa, ou acontece alguma coisa nesse sentido, cuidado que não existe mais a questão do agravo retido, né? Nem no direito processual civil existe mais essa figura. Quanto mais no direito processual do trabalho, que já não existia. Então, o que você vai fazer? Simplesmente
vai protestar. Protesto, excelência, pela ordem, protesto, quero que conste os meus protestos na ata, porque o senhor Vossa Excelência está cerceando o meu direito de defesa de ouvir a testemunha. Mas tudo bem, vai constar na ata e você, então, vai buscar no tribunal a nulidade. E aí nós temos a nulidade absoluta e a nulidade relativa. A nulidade absoluta é aquela que não tem como, não pode prosperar. Por quê? É interesse de ordem pública, por exemplo, incompetência de foro. Veja, a Justiça do Trabalho no SEM 214 é competente para julgar aqueles incisos que estão lá. Dano moral, relação de trabalho, relação de emprego, a execução em relação à previdência, da Previdência, o juiz vai determinar o cálculo e o recolhimento do imposto de renda, direito de greve. Então, tudo que está lá no 114, competência da Justiça do Trabalho. Só que tem alguma situação que ingresse com ação que não é competência da Justiça do Trabalho. Por exemplo, pensão, discutir pensão alimentícia, ou questão de relação, dano moral, mas não tem a ver com a relação de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho vai ser incompetente. Então, essa incompetência é absoluta, porque é em relação à matéria. Se acontecer isso, esse processo, aqueles atos são nulos. Nulidade absoluta. Não tem negociação, não vale o instituto da reconvalidação. Não pode se utilizar esse instituto, porque é incompetência absoluta, nulidade absoluta. São vícios que não podem ser sanáveis. Não tem como sanar aquele vício, diferentemente da nulidade relativa. A nulidade relativa, o vício pode ser sanado. Vamos supor, então, que numa audiência o juiz diz: eu não vou ouvir a sua testemunha. Nulidade relativa, que a parte tem que arguir. Se a parte não fizer essa arguição, o processo segue. Nulidade relativa, o juiz não quis ouvir a testemunha. Só que, de repente, o juiz fala assim: notifica e fala: eu quero ouvir a testemunha. Pensei melhor, quero ouvir a testemunha. Pode fazer isso? Pode. É um vício que é sanável. Então, a nulidade relativa é aquele vício que é sanável. Por exemplo, a nulidade relativa, a parte também tem que arguir. Um exemplo muito claro disso é a incompetência relativa em relação ao local de trabalho. Se a parte não arguir, tem vício ali? Tem, mas é um vício que a parte tem que se manifestar, porque é um vício sanável. E é uma nulidade relativa. Se a parte não se manifestar, prorroga-se a competência, aquele foro ou aquele juiz passa a ser competente para julgar e processar aquela demanda. Então, na nulidade relativa é isso. Agora, existem algumas regrinhas da nulidade que devem ser observadas. Por exemplo, eu só posso arguir a nulidade se causou prejuízo. Se não te causar um prejuízo, por exemplo, não ouviu a sua testemunha, mas você ganhou o processo, totalmente procedente, tem nulidade? Não, porque não te trouxe prejuízo. E aí nós vamos vincular isso a alguns princípios, tá? Não trouxe prejuízo para você, então você não vai poder arguir a nulidade. Não pode arguir a nulidade também se você der causa. Você tem um processo e você vai propositalmente, discute com o juiz, fora do lado do judiciário, discute com o juiz, e aí você vai alegar: não, esse juiz é exceção de impedimento ou suspeição, não pode julgar o processo. Veja, você provocou. Se você provocou a nulidade, você também não poderá arguir a nulidade. E a nulidade tem que ser arguída no primeiro momento também, que você tem que falar nos autos. Aconteceu o fato, primeiro momento, oportunidade que tiver, você tem que arguir essa nulidade. E eu separei aqui, claro, como sempre, os nossos tópicos mais relevantes aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre nulidade. Então, olha lá o conceito, professor Sérgio Pinto Martins. Define: nulidade é a sanção determinada pela lei que priva o ato jurídico. Então, priva o ato jurídico dos seus efeitos normais. Aqueles atos não podem produzir os efeitos, se estiver viciado, em razão do descumprimento das formas mencionadas na norma jurídica. E o 795, que traz para a gente a regrinha: em que momento eu vou arguir a nulidade?
não serão declaradas, senão mediante a provocação das partes. As partes devem provocar, iniciar, questionar essa nulidade, as quais deverão arguí-las na primeira vez em que tiver que falar em audiência ou nos autos. Então, na audiência, você pode se manifestar através do protesto, né? E em sede de recurso, em sede de preliminar. Deverá, entretanto, ser declarada de ofício a nulidade fundada em incompetência de foro. Então, aqui nós temos, aqui na parte de cima, a incompetência relativa e aqui a incompetência absoluta na parte de baixo, no parágrafo 1º. Porque a incompetência absoluta, ela vai ser arguida através do juiz de ofício, quando ele perceber, então, que está fundada essa questão em incompetência de foro, tá? Nesses casos, serão considerados nulos os atos decisórios. Então, foro é questão de direito de competência material. E a competência material, nós já vimos na nossa teoria geral que a incompetência material ela é absoluta. Nulidade absoluta e nulidade relativa. Então, a nulidade absoluta é aquela que tem a violação de norma de ordem pública. Quando reconhecida, os atos decisórios serão declarados nulos. E esses são vícios não sanáveis. Não tem como sanar esses vícios. E tenho aí também a nulidade relativa, a violação de norma de interesse privado. Quando é interesse privado, a parte tem que arguir, tem que se manifestar, que é justamente o caso, por exemplo, da oitiva de testemunhas, quando o juiz não observa o amplo direito de você se defender, o juiz não observou a questão do contraditório, você tem que observar, você tem que argumentar, você tem que arguir isso, tem que se manifestar nos autos. Tá? A questão da incompetência em relação ao local de trabalho, são vícios sanáveis, mas você tem que se manifestar. Então, a nulidade absoluta, o ato é nulo, e a nulidade relativa, o ato é anulável. Então, quando que o ato é nulo? Ele nunca existiu, não surtiu efeito, não aceita a convalidação. É um ato que não chegou não pode surtir os seus efeitos. Ato nulo é ato nulo. Às vezes, o que é ato nulo ou ato anulável? Ato nulo, anulado, né? A nulidade absoluta é o ato nulo, ele nunca existiu. Não pode sofrer os efeitos. Já a nulidade relativa, o ato é anulável. Eu preciso da participação das partes. É o interesse do privado. E aí eu separei aqui as regrinhas de ouro da nulidade, tá? Veja só, regrinhas de ouro da nulidade. Não esqueçam dessas regrinhas de ouro. E eu coloquei aqui, inclusive, os artigos do CPC. Ó. Primeira regra, versus princípios. Ó. Não será pronunciada quando for possível suprir a falta ou repetir o ato. É o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual. Eu não posso arguir a nulidade se tiver condições de refazer e corrigir aquele ato. Se o juiz puder, através de um despacho, não, eu mudei de ideia, vou ouvir a testemunha. Então, não vou mais arguir a nulidade por questão de economia processual. Segunda regrinha de ouro. Opa, primeira regrinha está aqui, ó, artigo 188 e artigo 277 do CPC. Interessante fazer a leitura. Regra número 2. Regra de ouro. Artigo 794 da CLT. Artigo 794 da CLT. Não será pronunciado sem o efetivo prejuízo à parte. É o princípio do prejuízo ou a transcendência. A parte tem que ser prejudicada. Não ouviu a minha testemunha. Eu perdi o processo porque aquela testemunha não foi ouvida. E se tivesse ouvida, talvez o curso desse processo, a decisão desse processo seria outro. Terceira regra de ouro, 795.
não será pronunciada senão mediante a provocação das partes. Primeira vez que tiver que falar em audiência ou nos autos. E aí tem a ver com o princípio da convalidação ou da preclusão. Convalidação, se não se manifestar em audiência, aquele ato se convalesce. Se convalesce, né? Ou seja, deixa de ter mácula e, como é interesse da parte, aquele ato vai surtir os seus efeitos normais. E você tem um período para fazer isso, senão vai estar precluso. Qual que é o período, Roberto? Primeiro momento da audiência, se tiver que falar em audiência, ou nos autos, que é o caso do recurso ordinário, que você vai abrir o tópico preliminar. Quarta regra de ouro, 796B da CLT. Não será pronunciada por quem der causa. Você foi lá, princípio do interesse, você foi lá, brigou com o juiz ou com a testemunha fora do processo, fora do ambiente da Justiça do Trabalho, justamente para quê, Roberto? Para eu tornar aquela testemunha suspeita ou aquele juiz suspeito. E aí, pessoal, não vale isso. Não vale. Se isso acontecer, você deu causa à nulidade. Se você der causa à nulidade, você não pode pronunciá-la. Quarta regra de ouro. Quinta e última regra de ouro que eu separei para vocês. Artigo 798 da CLT. Somente prejudicará atos, olha isso aqui é importante, somente prejudicará atos posterior à sua declaração. Ou ainda, o juiz ou o tribunal pronunciará e declarará os atos que ele se estende. Então, se tiver um ato e este ato é nulo, o juiz vai dizer a extensão e até onde vai essa nulidade. Ó, o juiz ou tribunal pronunciará e declarará os atos que ele se estende. Então, se tem um ato que é nulo ou anulável e vai prejudicar outros atos, o juiz vai dizer até onde vai essa nulidade. E também só prejudicará atos posteriores à declaração. Atos posteriores à declaração. Jesus declarou, daqui para frente é o que está valendo. É a quinta regrinha de ouro. Tudo bem? Vamos fechar aqui então essa questão de nulidade. Meu muito obrigado. Encerramos aqui o módulo de nulidade. Falamos de atos processuais, falamos de prazos processuais, falamos de nulidade processual. Tá joia? Eu te aguardo. Estamos agora dentro da Justiça do Trabalho. Agora a coisa vai ficar mais estreita ainda. Mas vem comigo, vamos desanimar não. Você vai chegar lá, sua aprovação vai chegar, porque você sabe aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, quais são os seus sonhos. Você quer chegar lá, não quer? Então, ó, e lembre-se, hein, vamos treinar bastante, hein? Pegue exercício aí de processo de trabalho e vamos treinar, porque eu quero que você gabarite essa prova, hein? Confio em você, acredito em você. Vem comigo na nossa próxima aula. Tchau.